Bem-vindos ao capítulo emocionante deste episódio. Olá, vocês todos, nossa saudação de alegria, de gratidão pela oportunidade renovada a cada semana. Cá estamos, Américo Sucena e eu, Orson, comentando os conteúdos dos capítulos do livro Os Mensageiros, de André Luiz, Espírito na Psicografia de Chico Xavier. Alcançamos, neste episódio, a edição número 32. Portanto, o episódio 32, capítulo 32, com o significativo título Melodia Sublime. Um capítulo emocionante, Américo Sucena. De fato, quando a gente ouve um espírito de maior nível fazendo uma parte artística, como vai acontecer, aquilo leva às lágrimas, né? Até mesmo espíritos experientes como o Aniceto, o André Luiz e o Vicente, sem dúvida, né? Se emocionaram, porque vai a energia do espírito. Você sente a beleza da energia do espírito ao produzir a sua página artística. Então, é uma coisa realmente emocionante. É claro que lendo o livro, a percepção é mais reduzida. O ideal seria a gente assisti-la em loco. Como isso não é possível, a gente ficou com uma palhinha, né? Aliás, você deve falar da letra. A letra é uma coisa incrível. O André disse que nunca tinha visto uma prece musicada com as frases que ela concebeu para a música, né? Mas eu estou dando spoiler aqui, depois a gente fala mais. Pois é, eu li o livro Os Mensageiros há décadas. Voltei a lê-lo depois, mas não com a atenção que agora a gravação desses episódios estão nos solicitando. E fui às lágrimas ao reler o capítulo e sentir a vibração que estas páginas trazem. Nós vamos nos lembrar que eles estão reunidos naquele posto de serviço, Aniceto conduzindo a experiência de aprendizado de André Luiz e Vicente, foram recebidos pelo casal Alfredo e Ismália, que, por sua vez, receberam também a visita de um casal e duas jovens. Nós vimos no capítulo passado que Cecília foi ao órgão, cantou, emocionou a todos, referindo-se a um amor que ainda estava encarnado e com dificuldades de aprendizado. E agora, no capítulo de hoje, o capítulo inicia-se com a solicitação de Aniceto para Ismália para que ela executasse algum motivo musical da sua elevada esfera onde ela habita. Vamos lembrar que Ismália vem visitar Alfredo, ela não mora aí. A visita de André com Aniceto e Vicente coincidiu com a visita de Ismália naquele posto de serviço. Então, Ismália, a convite de Aniceto, foi executar esse trabalho musical da sua esfera. E ela imediatamente aceitou com bondade, sentou-se ao órgão e falou: ofereço esta melodia para o meu caro Aniceto. E aí, Américo, para a admiração comovida de todos, começou a tocar maravilhosamente. E André confessa aqui que logo as primeiras notas ele ficou se sentindo arrebatado ao sublime. Estavam todos silenciosos. O André usa aqui no texto umas coisas interessantes que a gente não consegue claramente entender, mas ele fala que a melodia era tecida de misteriosa beleza. Nós não sabemos o que significa isso, né? Mas deve ser uma coisa para levá-lo à emoção logo nas primeiras notas. Ela nem começou direito a música, né? Mas diz que arrebatou ao sublime, como ele disse no texto e você citou. Imagino. E era tecida de misteriosa beleza, inundando o espírito em torrentes de harmonia. Ou seja, a gente não sabe o que é isso. É claro que quando a gente assiste um espetáculo musical, às vezes até mesmo pelo telefone, pelo YouTube, pela TV,
às vezes emociona e você não sabe por quê. Não é só a música, tem mais coisa, tem uma energia do ambiente, tem a energia da orquestra. E quando você entra nessa energia, você sente um pouco. Aliás, um amigo nos falou que quando você lê um livro, você entra na energia do autor. Você vai dizer assim, mas como? O autor não está ali junto com o livro? E aquele livro foi feito na gráfica, não é o alfarrábio, não é o rascunho, não é o texto que deu origem ao livro. E, no entanto, a energia vai junto. A gente não sabe como é que é isso, Orson. Então, você entra na energia do autor. Se o livro é bom, você não quer que ele termine. Você lê um pouquinho de cada vez, volta de novo um pouquinho, que é para não terminar. E tem livro que você começa a ler, você desiste, porque aquela energia não é compatível, né? Então, a gente não gosta. É claro que outra pessoa pode até gostar, porque as energias também têm um processo de atração por semelhança, né? Nós nos atraímos por semelhança de gostos, de tendências. E assim, o interesse literário de uma pessoa é diferente do outro. Um livro que pode nos agradar, pode não agradar uma outra pessoa, né? Mas veja que ele captou essa energia prodigiosa que Ismália tem a oferecer. Pois é, ele confessa aqui que sentiu-se com o coração num campo de vibrações muito suaves, suavíssimas, ele usa a expressão, surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. E reparou que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava, diz André, com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma. Muito bonita essa expressão, esse texto aqui, que ele diz através de vibrações muito sutis. Como se, como você comentou, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. E aí, Américo, o livro apresenta, o capítulo apresenta a letra da música cantada por Ismália. E é uma letra belíssima, são notas de louvor, classificada por André como verdadeira prece, que lhe alcançava um espírito que tirou muitas lágrimas de intraduzível emotividade. E realmente a letra é muito bonita, dirigindo-se ao Criador do universo, dirigindo-se a Deus com agradecimento pelas situações, solicitando a bênção de Deus, o amparo da esperança, a ajuda que precisamos para caminhar diariamente e adquirir virtudes, enfrentar as adversidades e saber suportar as dificuldades com honradez, com dignidade e principalmente desenvolver aí a alegria de viver, a bondade. É uma letra que exalta e louva o Criador. Muito bonito. Se parar para pensar, eu até sugerir a vocês que estão nos ouvindo que leiam a letra da música na íntegra. Ela, inclusive, se refere a um débito que todos temos para com o Criador, dada a riqueza do que ele nos concedeu, até por ter nos criado, pela vida que nos deu, pelos recursos com que nos cerca. Então, ela até fala, ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas de nossa vida, auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Que bonito isso, Américo. Quanta coisa boa tem nessa letra. É uma letra que não é curta. Para quem for treinar aqui para cantar essa música, vai demorar um pouquinho para decorar, porque ela significa realmente claridade aos olhos, como ela diz, harmonia aos ouvidos e movimento às mãos, impulso aos pés. O texto é magnífico, porque não ficou um elogio piegas ao Criador. Isso. Ela usa frases muito curtas, né, e muito bem estruturadas, né? Ela fala de um jeito que, normalmente, aqui na Terra, a gente não fala, pelo menos no que me diz respeito, quando me dirijo ao Criador. Mas um espírito experiente como ela, né, já aprendeu essa lição também, né? E ela fez uma construção em linguagem fantástica, né? O interessante nessa história, você citou, é que eles não haviam movimentado os lábios. O que significa? Significa que ela estava pensando
o que ela estava querendo dizer. E eles recebiam não pelo tímpano, não pelo ouvido, e E sim na região cerebral, onde a gente registra as informações que o ouvido capta. Então, ela mandou direto uma mensagem de lá. E o André, acho que nunca tinha passado por isso, ele não tinha assistido nada parecido antes, né? Então, realmente, é de cair o queixo, como a gente costuma dizer aqui na Terra. E é bom lembrar, nós fizemos um videozinho, Orson, e seria bom que todos parassem agora para prestar atenção na tela. Então, nós fizemos lá o auditório, que todos já conheceram se assistiram o episódio anterior. A Ismália vai até o órgão e começa, então, a dedilhar. Nesse instante, incide sobre ela uma luz que não estava no teto, como a gente faz aqui no teatro. Liga a luz aí, tá? E lá na coxia alguém liga um spotlight em cima do sujeito que está tocando piano, órgão. Não, essa luz vinha de instância superior, mostrando o quê? Que nós temos ligações com as instâncias próximas, né? Então, ela mantém ligação com a instância onde vive. E de lá veio uma luz que incidiu sobre ela. Por quê? Para dar força, para inspirar, para acalmar, porque afinal de contas ela está fazendo uma apresentação pública. Então, repetindo, cai a luz sobre ela e dali a alguns momentos ela exala do tórax fluidos de coloração azulada e com a forma de uma flor. Então, essas formas fluídicas saem do tórax dela e vão até os assistentes. Como ela ofereceu a canção ao Aniceto, o Aniceto recebe a maior parte das energias. E a gente colocou aí para o marido não ficar chateado, o Alfredo, umas energiazinhas para ele, para o Vicente e para o André, que eram os visitantes, tanto quanto o Aniceto. Mas o interessante, Orson, é que quem está vendo isso é quem teve as percepções dilatadas. Se o André não tivesse a percepção dilatada, ele sentiria, mas ele não veria a formação florida que ela proporcionou com a mente dela. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, aqui na Terra, isso acontece também quando a gente assiste uma produção artística em que, mais do que o ator, ou a artista, ou a orquestra, enfim, oferecem também o seu sentimento. Eu lembro que o Kardec contou no livro dos Médiuns, o Kardec foi assistir uma ópera e ele conta que a ópera estava assim meio devagar, né? Os atores não estavam muito sintonizados e tal. Aí diz que o autor da peça, que já tinha desencarnado, estava presente no teatro. E o Kardec levou um médium vidente junto com ele. Você lembra disso? E aí o médium falou, ó, o ator está aí, né? E está falando aqui que ele não está gostando, o pessoal está meio morno fazendo a peça. E aí veio o intervalo. Quando veio o intervalo, o espírito falou assim, ó, eu vou dar um jeito neles lá, quando eles voltarem do intervalo. E aí ele insuflou a energia dele e mudou o clima da peça, né? Mudou. Eles se emocionaram, os atores entraram realmente no clima da peça. Então, isso acontece com toda a produção artística. Quando os atores, os artistas sintonizam, e sintonizam bem, eles passam além da música, que são as emoções do belo e do sublime, como o nosso André detetou. foi bom você citar esse exemplo aí, enquanto você estava falando, eu comecei a conjecturar aqui, né, que essas ocorrências não estão restritas às artes, né? Até um palestrante sofre esse tipo de influência. Às vezes a palestra está morna, está mole, às vezes está cansado, não está muito animado, muito inspirado. De repente, rapaz, e não é só com palestrante, isso num grupo espírita, num centro espírita, numa igreja, numa empresa, às vezes pode ser insuflado, né, por este som inarticulado que André se refere aí, como você disse, não ouviu pela audição, mas
adentrou a sensibilidade daquela melodia sem que ela articulasse voz, né? E assim agem os espíritos quando desejam, muitas vezes, modificar, auxiliar os homens nas suas providências, nas suas andanças, nas suas lutas. É aí um recurso maravilhoso que eles têm. E verdadeiramente é muito interessante esse negócio do som articulado. É uma coisa fantástica, como você disse. Quando você usou essa expressão fantástica, eu estava prontinho para usar aqui, mas você captou a minha expressão aqui e falou primeiro. É o som inarticulado. Pois é, e lembrando aqui o começo da oração, que foi transmitida mentalmente, captada, ela começa: o Senhor Supremo de todos os mundos, de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Que letra linda que se desenvolve aqui pelas páginas do capítulo, e que nós queremos sugerir a vocês leiam para também absorverem o conteúdo desta maravilha que aí está. E isso, Américo, lembra uma frase que está lá em A Gênese, de Allan Kardec, de 1868, no capítulo Os Fluidos. Gostaria que você colocasse aí para, inclusive, pudesse ler também. Essa frase é interessantíssima, porque a gente sempre imagina que a música sempre será feita por músicos, né? Com vários músicos, com orquestra, como aconteceu aí na apresentação que antecedeu a apresentação da Cecília, onde o coral de crianças, usando também instrumentistas crianças, fizeram a apresentação antes, uma orquestra. Então, mas na medida em que o espírito vai ficando mais evoluído, ele consegue fazer qualquer coisa com o seu pensamento. É uma coisa curiosíssima isso, né? Mas dá para entender hoje, Orson. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Um maestro que seja ao mesmo tempo arranjador e compositor. Então, ele senta ao piano, ele tem a ideia do tema principal, e depois ele precisa orquestrar. Então, na orquestra, entram as madeiras, que são aqueles instrumentos de sopro que tem uma palheta, né? Um clarinete é uma madeira na orquestra. Tem os instrumentos de sopro, os instrumentos de corda e os de percussão, que pode ser um tímpano, mas pode ser também aquelas colunas metálicas que dão um som metálico, que lembra o sino, mas aquilo foi calculado para dar notas, né? Aquilo tem uma nota musical ali, né? Não é uma escala grande, normalmente são só as 7 notas, e o sujeito usa, vez ou outra, para dar um colorido à música. Então, o compositor, ele já tem uma ideia do tema, depois ele precisaria fazer as partituras de todos os instrumentos, não de todos os violinos, por exemplo. Ele faz uma partitura de violino que serve para os outros. Mas, às vezes, existe no grupo de violinistas aqueles que tocam coisas diferentes para dar o tal colorido para a orquestração. Isso depois tem que fazer com os contrabaixos, com as violas, né? E isso dá um trabalho, né? Isso dá um trabalho. É um trabalhão danado. Então, antigamente, os compositores tinham que fazer tudo. Eles até contratavam copistas para depois reproduzir a partitura para distribuir na orquestra. É um trabalhão. Depois que inventaram a Xerox, esse problema ficou resolvido. Não precisava de copista, bastava tirar uma Xerox. O sujeito produzia uma, a original, depois passava, né, para os demais instrumentistas. E hoje o compositor tem os tais samplers. O que são samplers? Eles têm todos os instrumentos musicais dentro deles. É claro que não tem a mesma pureza de um som de um violino acústico, né? Não tem a mesma, porque o homem ainda não conseguiu fazer um instrumento que capte o real som de um instrumento acústico. Mas há instrumentos que você jura que eles estão ali dentro da caixinha. É uma caixinha onde estão todos os instrumentos. E com isso, hoje ele consegue montar a música toda e testá-la antes de levar à gravação com orquestra. Reparem que, pelo menos no cinema, aqueles filmes que usam música sinfônica, eles não usam música eletrônica.
a trilha sonora é gravada depois que o filme termina e com orquestra. Então, essa frase que vamos colocar só agora, depois dessa explicação toda, Foi muito boa a explicação. é para dizer que um espírito evoluído, ou para um espírito evoluído, basta que ele pense uma coisa para que ela se reproduza, como basta que ele modele uma área, que é uma forma de chamar uma parte da música, para que essa repercuta na atmosfera, ou seja, não precisa de instrumento. Você vai dizer assim, bom, mas então os músicos vão ficar sem emprego. Eu estou falando de espíritos de altíssimo nível, onde todo mundo produz a sua arte sem precisar de terceiros. A Ismália ainda usou um órgão ali do estágio evolutivo da colônia onde ela estava, mas ela acionou mecanismos no fluido universal para produzir a canção sem voz. Olha só. Pensou? Já imaginou isso? É uma coisa de doido, né? Como é que ela fez isso? Então, os espíritos, ou seja, todos nós, vamos um dia produzir isso, sem precisar de instrumento, né? Então, o sujeito aciona o fluido universal, claro que tem que ter um treinamento para isso, ninguém vai fazer isso na primeira vez, né? E simplesmente o fluido universal reproduz a canção. Você deve ter ouvido já que determinados espíritos, quando desencarnam, percebem uma música longe que vem se aproximando, né? É uma produção na hora do espírito superior que está recebendo aquele que está chegando. Não são todos que têm esse privilégio, né? É uma coisa assim que a gente nem imagina. Ou seja, essa referência ao Criador é que na vida espiritual eles percebem que o Criador pensou em tudo. Ele simplesmente previu tudo. E é tudo lindo e tudo maravilhoso. Tudo grandioso, né? Tudo. A gente fica sem palavras, Américo, de ver uma coisa dessa. Fica sem palavras. Enquanto você falava aí, eu fiquei lembrando, como é que chamava quando a gente fazia aquela apresentação, naquele quadro de papéis que a gente ia virando assim? Como é que chamava aquilo? Ah, isso mesmo. Pois é, naquele tempo que a gente fazia palestra usando esse recurso, o meu sonho era projetar imagens. Nós até que já fizemos algum progresso, Américo. Nós já projetamos imagens. Agora, o meu sonho é pensar na imagem e projetar lá, né? Nessa encarnação não vai dar, nem na próxima, mas algumas para frente, né? O Aníbal de Silas, que é um dos personagens do livro Memórias de um Suicida, ele dá aulas sobre o Evangelho. Já citamos isso aqui em programa anterior. E ele projeta a imagem do tempo que ele viveu com Jesus aqui na Terra, em que ele era criança. Foi uma das crianças que esteve no colo de Jesus naquele episódio do Vinde a mim, as criancinhas, quando você já imaginou? O Pedro quis afastar as crianças que estavam fazendo barulho, uma algazarra danada, né? Jesus falou, não, deixa eles virem aqui. Então, imagina o que ele não faz. Ele projeta a imagem daquilo que ele já viveu, né? Então, ele deve ajustar a cor, o tamanho, e ainda bota uma trilha sonora no fundo, porque ele pode compor. Nossa, meu Deus do céu! Américo, que antes de projetar, ele deve ver o contraste. Isso aqui está muito apagado, isso aqui está muito brilho, né? Não está combinando aqui. E ainda vem com fundo sonoro. Rapaz, é o sonho dos professores e dos palestrantes isso aí. Não precisa de equipamento, né? Se acabar a energia, ele continua dando aula. O engraçado é que o Aníbal de Silas, ele usa um projetor, porque ele estava dando aula para alunos de maior densidade, de corpo perispiritual mais denso. Então, ele precisava ter uma imagem mais densa, e para isso ele usou um recurso da esfera onde ele vive. Mas, se ele fosse fazer palestra para espíritos do nível evolutivo dele, ele não precisava de equipamento. Isso está escrito no livro pela Ivone do Amaral Pereira, que assistiu a cena. Ela não psicografou esse livro, ela assistiu a cena Meu e Deus do céu. lembrou lucidamente tudo o que aconteceu.
Eu vou dizer uma coisa para você. Se o André disse aqui que melodia era aquela, eu vou dizer aqui, que palestra será essa? De misteriosa beleza, né? Coisa do outro mundo. Então, Olha os ó, amigos. Pois não, pode falar, velho. Pode nós já falar. usamos para fazer palestra, você deve lembrar daquele filme que era em slide, que era um filme Sim. diferente, que vinha enroladinho numa uma bobininha que Isso. se vinha dentro de uma latinha, né? Aquilo chamava diapositivo. Diapositivo. Eu cheguei a usar nas aulas infantis para evangelização. Eu também usei. Depois passou-se para o slide, que era o filme cortado nas jaquetas, colocado numa jaquetinha de plástico, né? Onde você numerava a sequência de cenas para colocar depois. Acompanhei você fazer slides, acompanhei. Isso, exatamente. Depois veio a transparência, mas nem todo mundo usava, porque, ou melhor, a pessoa usava mais transparência, porque a transparência tinha facilidade de ser produzida em casa, não precisava levar o filme para redigir, você conseguia com uma impressora colorida imprimir a imagem que você queria mostrar na palestra. Depois chegaram os projetores que projetam na tela, ele chama de telão, o telão era a tela grande, o projetor é projetor mesmo, projetor multimídia. E agora, mais recentemente, lá na Casa Espírita, onde a gente trabalha, nós temos lá uma TV de 85 polegadas, não precisa de projetor, então não fica na frente, né? E depois a qualidade da tela é 4K. Ah, meu E, Deus. é maravilhoso você assistir uma imagem de cinema numa TV 4K. Pois é só espetar lá o pendrive ou o cabo do notebook e você projeta na TV, né? E já, né, Américo, já existe esse recurso, nem precisa mais de cabo, né? Você sintoniza Bluetooth e já projeta lá. É muito interessante tudo isso. Bom, o André, diante desta letra e desta maravilhosa prece embutida nas vibrações de Ismália, não pôde conter as lágrimas que ele classifica de abundantes. A Cecília comovera a sua sensibilidade. Nós vimos no capítulo anterior, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos, conforme nós comentamos, e está no episódio anterior. Ismália, no entanto, arrebatava o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Olha que coisa interessante, que observação marcante que André faz, dizendo que a prece tocara ali as recônditas fibras do coração e reconhecia que realmente nunca meditara na grandeza divina. Américo, essa meditação na grandeza divina é uma coisa que a gente esquece de fazer realmente. Pensar no Criador, na sua existência, como causa de todas as coisas, a gente precisa pensar mais neste absoluto que é Deus. Uma coisa que a gente não faz conta é que tudo que nos cerca, por exemplo, algumas pessoas estão vendo aqui um armário aqui atrás, né? Aqui também tem um outro computador, tem a lâmpada, tem a janela. Porta. Tudo que está aqui, Orson, isso é fantástico. Veio da Terra, do chão O do óculos. planeta. Tudo, absolutamente tudo. Não veio nada importado de Júpiter, de Saturno. Não. Sai tudo da Terra. Por quê? O fluido universal, que o Criador criou e cria constantemente, ele faz tudo. É um Lego que faz tudo. O Lego do homem não faz tudo. Ele não tem uma peça única que serve para toda construção que se queira fazer. Por exemplo, ele não tem uma peça redonda. Precisa fazer a peça redonda e colocar no jogo. Ele tem aqueles tijolinhos que são o padrão, Sim. mas ele precisa ter tijolos diferentes para poder se adaptar e fazer uma construção mais complicada. Por exemplo, uma nave espacial, um avião, um carro. Né? O Lego do Criador, ele faz qualquer coisa. O que você imaginar. É possível combinar a matéria com infinitas possibilidades. Esta expressão de infinitas possibilidades é o concurso aqui das nossas frases. É impressionante isso, né?
porque que coisa fantástica a vida e seus desdobramentos e suas possibilidades. Américo, a gente fica, quando para pensar nisso, a gente vê toda essa mediocridade dos problemas humanos, toda essa baixeza dos desafios que a gente enfrenta, né? Tudo isso vai passar e todos nós estamos destinados à suprema, a essa conquista dessas possibilidades de manipulá-las para o bem. Seremos co-criadores. Para isso é extremamente estimulador para qualquer um de nós. Por isso, não nos deixarmos entregar aqui ao desânimo, à tristeza, à revolta. O André está dizendo aqui que não era só ele a chorar como criança. Até Aniceto enxugou os olhos. Olha que coisa, foi bem discreto ali, bem devagarinho. Mas as mulheres ali levavam o lenço ao rosto, quer dizer, a emoção foi muito grande para todos. A gente fica imaginando a cena, pena que a gente não estava lá para assistir, mas um dia nós vamos ver pessoalmente alguma coisa parecida com isso, porque afinal de contas todos vamos voltar à pátria espiritual, né? E reparem que o André não estava numa esfera muito elevada, então os espíritos superiores veem as esferas inferiores também fazer demonstrações como essa, então nós temos chances de assistir algum espetáculo desse por bênção dos espíritos. E essas vindas desses benfeitores que fazem essas demonstrações das possibilidades é um convite para que a gente cresça, né? É um convite. Porque a pessoa, nossa, eles fazem isso aqui, lá, na esfera deles, poxa, eu quero ir para lá, né? Aliás, existe a possibilidade na vida espiritual de você fazer visitas, por exemplo, a planetas mais evoluídos. A mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus, ela teve essa oportunidade. Aliás, o primeiro livro escrito pelo Chico é exatamente o livro dela, né? Então, ela faz visita a 3 planetas do nosso sistema e ela vê a vida como é estruturada. Ela é uma coisa, ela descreve pouco, porque ela nem tem palavras para descrever tudo, porque não há correspondência do vocabulário da Terra para dizer o que tem lá. É como se a gente fosse explicar para um índio, por exemplo, que nunca viu civilização, como é que funciona um telefone celular. Como é que você explica? Tem uma amiga que é muito engraçada que diz assim, como é que você explica para um índio um elevador? Não, é uma casinha com uma cordinha em cima, você aperta um botãozinho, a cordinha sobe, depois você aperta o botãozinho, a cordinha desce. Não tem nada a ver uma caixinha pendurada com uma cordinha, mas como é que você explica para um índio que nunca viu civilização? Como é que você explica isso? É que nem você pôr um cachorrinho aqui na frente do laptop. Explica aqui. Aqui é o ESC, aqui é a barra de espaço, aqui é o mouse. A mesma coisa que nada, né? Que coisa interessante, grandioso pensar em tudo isso, né? Nos estimula realmente, é um convite para que melhoremos. A sequência do texto aqui apresenta abordagens que o Américo até já comentou sobre a luz que veio do alto em direção de Ismália, e André, admirado, experimentando muita serenidade, as luzes que jorravam do alto, envolvendo-a. E ela, belas flores azuis, como já foi dito, partiam do coração da musicista, espalhando sobre nós. A maior parte caía sobre Aniceto, como já foi realmente comentado. Então, ele estava muito alegre, Américo. O André se sentia tão alegre, apresentava tão bom ânimo, que não conseguia traduzir as emoções daquele momento. Então, foi um momento de muita importância. Diz que as pétalas entravam no tórax deles, né? E eram constituídas de colorido perfume. Então, a Ismália, além de formular a flor fluídica azulada, ainda botou perfume na flor. Então, como é que é isso? Não sabemos como é que é, né? Que na Terra ninguém faz isso. Que coisa, né? A Ismália desceu, foi recebida pelo Alfredo, que a beijou no rosto, e Aniceto a cumprimentou, agradecido, afirmando, inclusive, que há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como desta noite. Estava todo mundo contente. E a Cecília refere-se ao Aniceto, como nós já até comentamos aqui, ela se referiu ao sublime amor terrestre. Ismália levou para o divino amor celestial.
fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. Vamos lembrar aqui que a família Bacelar, o casal Bacelar, estava presente também, muito comovidos. Que maravilhas, que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãe de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. E ali estavam todos reconhecidos, a emoção vivida, a alegria, a extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. Realmente, muita alegria e bom ânimo estavam de todo lado. Mas o André, curioso, como sempre, estupefato, admirado, impactado. Eu estou imaginando aqui, Américo, nessa altura dos Mensageiros, capítulo 32 que estamos falando hoje, nessa altura os cabelos do André já deviam estar em pé, né, de tanta surpresa que ele está tendo, uma atrás da outra. Aí ele foi, e como de hábito dele, foi atrás do Aniceto, né? Foi procurar Aniceto para perguntar, estava cheio de dúvidas, estava ansioso. Antes, porém, que ele fizesse qualquer pergunta, o Aniceto falou, não precisa perguntar, André. Você quer comentar a sequência aí? Ele já sabia aquilo que o André queria saber, não precisava perguntar. Ele percebeu a grandeza espiritual da Ismália. Ismália não é um espírito qualquer, já vimos isso. Ela sofreu resignadamente, sem reclamar, sem buscar justiça na terra, simplesmente sofreu, já contamos a história aqui. Então, um espírito, para fazer o que ela fez, precisa ter muita coragem. Como diria uns amigos, né, que precisa ser muito macho para sofrer o que ela sofreu, não reclamar e não pedir reparação. Simplesmente ficou quieta, abençoando, como diz a frase do Emmanuel, né? É muita grandeza moral. Na humildade moral, você não reclama de absolutamente nada, não procura justiça e ainda abençoa os ofensores. Algum dia nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Lamento informar. Uma realidade que teremos que enfrentar, né? Aliás, permitam-nos os amigos uma confissão pública aqui da dupla, eu e Américo, que conversamos bastante. A gente sempre fala que a gente ainda é teórico, não pusemos a mão na massa. Vai chegar o dia que teremos que colocar a mão na massa, porque ainda somos teóricos nesse conhecimento, né? O que acontece com a maioria de nós. Muitas pessoas que são desconhecidas, anônimas, são aqueles que já estão com a mão na massa, esquecidos, ignorados, e trabalhando. É muito séria a questão realmente, né? A nobreza de Ismália destacada aqui. E o próprio Aniceto, ele se recorda de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões, lembrou-se de Paulo, o caluniador, e você os viu carregando fardos mentais do remorso, do arrependimento. Então tem uma frase aí que é dita pelo Aniceto, que é muito importante ser destacada nesse momento, Américo. Peço para você colocar aí. O Aniceto vai dizer que cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Isso é uma coisa maravilhosa, Orson, porque, veja só, a gente reclama que o computador tem pouca capacidade de armazenamento. Eu estou aqui com 2 terabytes no meu computador, e eu já tenho 1,5 TB já gastos. Eu estou preocupado aqui. Veja só a concepção do Criador. Todas as experiências que nós tivemos, desde o início da criação como princípio inteligente até hoje, estão arquivadas dentro de nós. Quantos terabytes, quantos petabytes, né? Tem uma medida que é petabyte. Está tudo guardado, com todas as emoções, com todas as imagens. Isso não perde nunca. Mesmo que o sujeito se mate, dê um tiro na cabeça, não vai perder. Vai ter um certo estrago, vai doer um bocado, vai ter que ter algumas complicações pela frente. Mas esse acervo do espírito vai com ele, onde ele for, onde ele for. Todas as experiências, as ruins, onde ele aprendeu a não cometer mais erros, e as boas. Então, isso tudo está arquivado dentro da gente, né? Onde a gente for, a gente leva. Isso é um tesouro.
tesouro de experiências. E engraçado que nós não podemos transferir a experiência. A gente não pode pegar um espírito mais atrasado na escala evolutiva e falar, ó, estou aqui a minha experiência, eu quero que você se desenvolva mais rápido. A gente pode ensinar, mas não transferir a experiência. A experiência é pessoal. Essa é uma concepção fantástica. A cada um segundo suas obras. A gente só tem as experiências que viveu. E isso é absolutamente justo. A gente pode contribuir com a experiência alheia, mas cada um tem que colher a sua ao longo das encarnações sucessivas. E foi o que a Ismália fez. A Ismália amontoou esses tesouros que Jesus falava lá atrás, no Evangelho, que as traças não roem, né? Não enferruja, o ladrão não rouba, está sempre com o espírito. Exatamente. Nessa linha de raciocínio, né? Os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo de si mesmos, em virtude dos comportamentos, das escolhas, das decisões. Os bons revelam o paraíso que edificaram dentro de si mesmos. Que sistema concebido com perfeição. Vindo de Deus, o Criador, a luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação desta alma santificada. Aniceto considera Ismália uma alma santificada. Ela foi capaz de produzir esse momento maravilhoso. Eu tenho aqui que agradecer a Ismália, porque depois de ler o verso da música, eu me senti constrangido, no bom sentido, a agradecer o Criador em lágrimas pela própria vida. É muito interessante, não só pela vida, mas por todas as circunstâncias, inclusive deste momento, de poder estar fazendo isso e interagindo aqui com a América e com os amigos que nos acompanham. Isso é uma dádiva que a gente não tem nem como agradecer pelas bênçãos desta possibilidade, que é apenas um dos tesouros, das pérolas que a vida oferece a todos nós. O Aniceto termina com uma frase ótima. Diz que Ismália, ela repartiu com os demais uma parte dos seus tesouros, mas ela não pode entregar. Cada um tem que desenvolver o que ela desenvolveu. Eles gostaram, acharam bonito, se emocionaram. Tudo bem, mas você vai ter que fazer a mesma coisa mais à frente no tempo. E essa lição é que é importante, Orson. Nós temos que conquistar os próprios arquivos, fazer a nossa própria experiência. Magnífico, magnífico. Por isso é que não, como termina o capítulo, no último parágrafo, tomara que nós não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas que constituem o patrimônio que já acumulamos. Não me refiro a patrimônio material de forma nenhuma, mas o patrimônio que acumulamos com o conhecimento, com a moralidade, com os aprendizados, com as virtudes, com os esforços. São dádivas que estamos recebendo. Essas informações, por exemplo, também são talentos que deveremos colocar em prática. Então, o capítulo é belíssimo, muito emocionante. Por isso, disse lá na abertura, o emocionante capítulo que aqui vamos contemplar hoje. É uma alegria muito grande, Américo, participar dessa pesquisa constante na obra de André Luiz, que estamos tendo a oportunidade de fazer. Na próxima semana, capítulo 33, episódio 33, a caminho da crosta. Vão sair do posto de serviço. Américo, foi uma noite só, né? Foi. Um dia e uma noite. Eles saíram cedo de nosso lar, passaram uma parte da manhã e uma parte da tarde, ficaram a noite toda, a madrugada toda, e agora vão para a Terra no dia seguinte. Tudo isso aconteceu em algumas páginas. São 32 capítulos aproximadamente para falar de um dia e uma noite. Olha quanta experiência difundida. Então, até a próxima semana. Nossa gratidão a você. Até a próxima semana com o capítulo 33. Muito obrigado. Até lá. Até lá.